E aí galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre bibliotecas em Golang. Meu nome é Léo Miranda e esse é o canal Léo Miranda Dev. Bom, se você está trabalhando com Golang há algum tempo, deve ter notado que a biblioteca padrão do Golang já oferece muitas soluções bem legais. Porém, hoje a gente vai falar sobre algumas bibliotecas que te dão mais produtividade na hora de programar. Bom, eu vou focar um pouco aqui em bibliotecas que a gente utilizaria para construir uma REST API. Então, vamos começar por aí. Camada de roteamento. A gente tem uma camada de roteamento bem legal dentro do Go, porém ela é pouco produtiva. A gente tem que setar algumas condições para conseguir pegar os métodos, e nessas bibliotecas que eu vou citar agora, isso é um pouco mais simples. Algumas delas são Echo, Gin, Xi, Mux. Existem outras bibliotecas, todas elas têm uma abordagem um pouquinho diferente, mas seguem um padrão bem parecido, facilitando na hora de escolher métodos e também na hora de definir resultados de saída ou coisas nesse sentido. Elas te dão mais produtividade, mas normalmente a gente sempre pensa em inversão de dependência. Então, se você for escolher qualquer biblioteca dessas que eu vou citar agora, pense que você tem que criar uma camada de abstração para que, se você no futuro quiser mudar, que você não tenha nenhum problema nisso. Bom, se a gente tem uma REST API, provavelmente a gente tem que falar com um banco de dados. Então, eu vou falar sobre duas bibliotecas bem legais para bancos relacionais. Bancos relacionais são aqueles SQL, né? Então, a gente poderia citar eles MariaDB, MySQL, Postgres, SQL Server. Esses são tipos de bancos relacionais. Para utilizar eles, você basta utilizar ou o SQLX, que é bem famoso, ou o Gorn. A diferença entre os dois é que o Gorn é um ORM, então ele vai te dar produtividade na hora de desenvolver, porém ele vai ficar um pouco em performance. Já o SQLX, apesar de te dar muita performance, você vai ter que escrever lá o seu código SQL, na mão, na unha. Porém, ela é uma solução muito simples de utilizar e também ambas elas você não precisa mudar de acordo com o banco que você está utilizando. Basta alterar o driver. Então, se você for utilizar MariaDB no SQLX, você pode utilizar, porém você vai utilizar o driver do MySQL, né? Que é MariaDB basicamente é uma evolução do MySQL. Se você for utilizar Postgres, por exemplo, você vai ter que pegar o driver do Postgres para incrementar o seu SQLX ou o seu Gorn. Porém, os dois utilizam dessa forma. Já em bancos não relacionais, o cenário muda um pouco. Então, se a gente vai trabalhar com Mongo, por exemplo, a gente poderia utilizar o Go Mongo Driver. Porém, essa é uma biblioteca que serve só para o Mongo. A gente não tem uma biblioteca padrão para NoSQL, que a gente só muda o drive. Então, de acordo com a tua escolha de NoSQL, provavelmente você vai encontrar uma biblioteca bem interessante já escrita em Golang. Bom, se você está construindo uma REST API, é muito interessante que você faça alguns sets de configuração. E não é interessante que você coloque isso como constantes dentro do projeto. Até porque esse mesmo código tem que ser capaz de rodar em um ambiente de homologação, por exemplo, e um ambiente de produção, sem que você tenha que ficar fazendo alterações no código. Para isso, a gente tem uma biblioteca muito famosa chamada Viper. Com o Viper, você consegue configurar tanto em um arquivo JSON, num arquivo YAML, ou até com uma remote config, como utilizando o Consul. Então a gente pode deployar a nossa aplicação e não precisa injetar uma configuração lá dentro. A gente pode escolher lá no Viper para quando a gente estiver em produção, por exemplo, ou até em ambientes que não seja local, a gente pegue lá do Consul ou de outra local que você queira armazenar suas configs. Bom, e uma boa aplicação sempre é uma aplicação com testes. E para facilitar os teus testes unitários, uma biblioteca que a gente utiliza bastante é o GoMock. O GoMock faz com que seja muito fácil mocar as funções. Desde que você tenha uma dependência de uma interface, isso fica muito simples já para fazer na mão. Porém, o GoMock te dá uma ferramenta muito interessante para você não precisar codar o seu mock. Então ele gera o seu mock a partir de uma interface e depois você consegue executar um teste unitário com uma facilidade muito maior. Uma outra biblioteca muito interessante se você está trabalhando com Go Routines é a Error Group. Ela é uma biblioteca muito interessante porque
você não precisa ficar setando as coisas na mão como a gente faz com o Weight Group, por exemplo. Além disso, ela oferece uma comunicação de erros, uma tratativa de erros mais interessante que o Weight Group. Ela é uma biblioteca simples, leve, que se eu não me engano é até do pessoal principal do Go, porém ela não vem instalada no package do Go. E agora, se você está falando de performance, provavelmente você tem uma camada de cache. E aí a gente pode escolher vários tipos de cache, mas os dois mais famosos são o Memcache e o Redis. As duas formas de acumulação de cache, elas já têm um SDK pronto para Go, que é muito simples. Mas como eu falei lá no começo, sempre tenha em mente para conseguir inverter a dependência que você está inserindo no teu projeto. Porque lá no futuro, se você quiser alterar esse teu projeto, vai ficar muito mais fácil. Então é isso, eu acho que esse foi o overview de todas as bibliotecas que eu uso ultimamente. Existem, claro, casos específicos, por exemplo, para geração de PDF ou para outras coisas mais específicas, mas no dia a dia essas são as mais úteis. Bom, se você está gostando do conteúdo do canal, se inscreve. Se você quer ver mais alguns vídeos ou se tem alguma ideia de um conteúdo para eu postar aqui, joga aí nos comentários, vou adorar ler eles. Valeu!